Com a gente no RIC Notícias Manhã, nesta sexta-feira. Nós estamos percorrendo ao longo desta semana os terminais de ônibus da capital paranaense. E claro que ouvir a população, dar voz aos desejos, os anseios da população, está no DNA do jornalismo do Grupo RIC. E por isso, o Grupo RIC contratou com exclusividade uma pesquisa para revelar o teor, ou talvez a percepção do curitibano em relação ao transporte coletivo. É um grande estudo, um grande levantamento feito com o IRG Pesquisas, que mostra e que traz um retrato do que o curitibano pensa sobre o transporte, que ele depende todos os dias. Lembrando que 610 mil pessoas usam os ônibus da capital diariamente. Vamos aos números. Entre as 1.000 pessoas ouvidas, 46% são do sexo masculino, 54% do sexo feminino. Mais de 48% utilizam mais de 2 linhas por dia. Quem utiliza 3 linhas representa 22,44%. 56,46% utilizam carro próprio e 28,21% cumprem seus compromissos utilizando ônibus. E de cada 10 passageiros, 6 consideram o valor da tarifa de R$ 6 caro demais. A pesquisa revelou que mais desanima o passageiro em usar o transporte público na capital. 30,50% citaram a lotação. 19,07% se sentem inseguros. Não sabem, 15,16%. O preço da tarifa desanima 13,12% dos entrevistados. Falta de conforto foi lembrada por 11,83% dos curitibanos. Os atrasos são citados por 11,75%. Nós perguntamos o nível de satisfação em relação ao transporte público de Curitiba. 35,32% estão satisfeitos. 22,38% não sabe ou não respondeu. 17,85% não está nem satisfeito nem insatisfeito. Pouco mais de 15% se encontram insatisfeitos. 4,96% muito insatisfeitos. 3,82% muito satisfeito. E o motivo que o passageiro deixou de utilizar o transporte público? 22,32% disseram que foi a falta de flexibilidade em rotas e horários. O elevado tempo de viagem foi citado por 20,89%. E pouco mais de 15% compraram veículo próprio. E sobre a licitação prevista para acontecer em setembro, 59,45% não sabem do que se trata e 40,55% têm conhecimento do assunto. Olha só, esse levantamento você ouviu 1.000 curitibanos aí. Nós vamos voltar a falar dele ainda nesta edição do RIC Notícias Manhã. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 3,5% para mais ou para menos. Para você ter acesso ao conteúdo detalhado dessa pesquisa, você pode acessar o nosso portal ric.com.br. Nós conversamos, inclusive, com quem fez a pesquisa, o diretor do Instituto IRG, que destacou principalmente o número de curitibanos que deixou de usar o transporte coletivo, e o grande desafio nesse próximo passo é reconquistar essa parcela da população. Se você teve 41% das parcelas do curitibano que já utilizou, mas atualmente não utiliza, e 28% do curitibano que já utilizou, mas ele atualmente utiliza menos, a gente tem um tamanho gigante de pessoas em que podem voltar para esse transporte público a qualquer momento, desde que a próxima concessão ofereça algo em que o curitibano consiga ser atendido. Então, eu acho que essa pesquisa aqui ela pode ajudar na ideia de que o novo modelo ou a nova concessão traga de volta esse curitibano que deixou de utilizar. E a gente viu ali, talvez seja um problema de lotação, de linhas, de algo nesse sentido. Então, essa crítica que a gente tem é que ela pode ter um conserto e a gente resgatar aquela ideia do transporte público em que grande parte das pessoas se utilizavam. 7h23, minha gente, estamos aqui no Terminal do Cabral, em Curitiba, falando de transporte coletivo, mas também falando de outros assuntos, claro, Quem gosta de um cafezinho, obviamente, mesmo com o aumento no preço nos últimos meses, não dispensa